por que traição é um comportamento tão reprovável para nós? Por que a gente perdoa muita coisa, mas traição a gente tem dificuldade de perdoar? Vocês sabem? Pode falar. Olha, traição é algo que, de certa forma, fere as pessoas. Fere quem foi quem sofreu a traição e, de certa forma, também causa uma ferida, assim como a gente viu aqui na reportagem, né? Causa um remorso. O remorso também é uma ferida, né? E a pessoa fica naquela ímpeto de querer curar do seu jeito. É igual quando a gente machuca e quer cuidar do nosso jeito. Ah, vamos lavar aqui, queimou, vamos passar pasta de dente, por exemplo. Não é assim. Tem um jeito certo de tratar, tem um jeito certo de transformar. E às vezes a gente fica assim, como fazer isso? Né? E Judas, né, essa palavra, esse nome, Judas, eu acho interessante que, como o meu nome é bíblico, e nós conhecemos vários nomes bíblicos, é difícil achar uma pessoa... Onde Sóstenes está na Bíblia? Em Atos 18, 17 e Coríntios 1, 1. Quem era Sóstenes? Chefe da sinagoga, né, e amigo de Paulo, e apanhou até por causa de Paulo, né, tentando defender Paulo. E Judas nós não encontramos muito no dia a dia. Justamente ligado. Você tem até Sóstenes, você tem. Né? Que o pastor Sóstenes também de Belo Horizonte, você de João Molevade. Agora, Judas mesmo, as famílias não colocam. Eu não conheço nenhum pastor Judas. Né? Tem alguns que se comportam como. Mas não pode dizer que o nome é. Mas justamente porque está ligado, né? Até a sociedade mesmo que não tem, como nós vimos, que não tem muita afinidade com a palavra de Deus, já ouviu falar. Né? E a traição é algo que marca. Não tem como você apagar. Eu falo sempre lá no ministério que é uma das áreas que nós corremos mais risco, porque se você pode ser até perdoado por Deus, porque Deus perdoa todos os pecados, mas a igreja não perdoa. O povo não perdoa. Sempre vai estar lembrando. É uma mancha que jamais sai, né, da vida daquele que o pratica. E traz, consequentemente, a dor terrível. As sequelas, né? As sequelas que, com certeza, vai ter que ter um tratamento, como foi posto o pastor Rodrigo aqui, um tratamento mesmo, para que isso possa ser sarado e ser restaurado uma nova comunhão de fidelidade, que a traição está ligada à infidelidade. Né? Porque, por exemplo, se um bandido te assalta, sei lá, você está no trânsito, uma pessoa te dá uma fechada, isso não é uma traição, porque você nem conhecia a pessoa. O problema da traição é que quem trai tem que estar próximo de você, não é isso? É quem anda junto. Né? É um pressuposto, né? Justamente. Acho que talvez isso que doa mais. Né? O salmista vai dizer isso, né? Quando ele vai dizer, justamente o que eu nem esperava, aquele que ia comigo para a casa do Senhor, esse me traiu. Então a traição vai vir sempre daquela pessoa que você mais espera, mais confia, né? O próprio Deus os profetas maiores vão narrar a paixão de Deus pelo povo, dizendo, olha, eu te amei como pai, como amigo, fiz de tudo para vocês, e vocês me traem, né? Vocês me deixam, né? Vamos ouvir uma pergunta que vem da redação. Antes de ver a pergunta, eu queria deixar pedir uma ajuda para você de casa, porque no popular aqui no Brasil, nós falamos que o traidor é a traíra. Já ouviu falar essa história? Traíra, né? Por que traidor é traíra? Né? O que o peixe traíra tem a ver, tem a ver com o traidor? Se você souber, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, 31 984029756. Por que traidor é chamado de traíra? Né? Esse peixinho que dizem que a carne é muito boa de comer, né? Por que traidor é traíra? Né? Eu até tenho umas hipóteses, mas dá uma pesquisada e me ajuda a compreender, tá? Agora vamos ouvir a pergunta que vem da redação com ela, Risa Castro. Olá, Cássio, boa tarde. Cássio, quem foi o primeiro traidor citado na Bíblia? Foi Judas, não, né? Será que foi? É uma boa pergunta. Pegou você de surpresa, traidor. Hein? Risa que pegou você de surpresa. Para mim pode ser Caim, irmã de Abel. Caim, o irmão traindo o irmão. O pastor Rodrigo está assim. Será que nós podemos voltar lá no início? Ou então o próprio Satã, né? Lúcifer. Se for assim, a questão de cronológica, a gente pode falar, Lúcifer foi o primeiro. Ali é a origem, né? Porque ele tinha um cargo de confiança, inclusive. Tinha. Né? Totalmente, muita. E lá em Apocalipse fala, o traidor, né, o enganador, foi expulso. Né? Então... Ele recebeu esse nome de traidor, enganador, né? Então é interessante, quer dizer, desde então, antes da formação da Terra já tinha trairagem. Já tinha. E na Terra eu encontrei
o Caim. Bom ali comigo, né? Traiu o irmão dele com certeza. Oi, gente, traição dentro de casa é difícil. É as piores, né? Que sempre acontece. Agora, será que a gente pode considerar Adão e Eva também? Traiu a confiança de Deus, com certeza. Aí cabe a desobediência que nós usamos, né? Que é sinônimo também de uma traição. Adão andava com Deus. Sim. Ele sabia qual que eram as ordens de Deus. E, de certa forma, ele preferiu agir de forma diferente. Que é interessante isso, né? Porque a traição pressupõe confiança. Sim. Você só trai se há uma confiança. E quando Deus deu a ordem para Adão, e obviamente, consequentemente, para Eva, porque ele falou para Adão e, obviamente, Eva também tomou conhecimento da ordem, Deus não colocou, sei lá, uma cerca de arame farpado em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, cerca elétrica. Simplesmente confia em você. Sim, e a opção deles foi não corresponder a essa confiança. E isso é uma traição, né? Nós estamos tratando muito da traição biblicamente, mas eu falo que a traição tem em todas as áreas. E eu falo que tem pessoas traindo a si próprio. Sim. Né? Boicotando, que eles estão falando aí, né? Essa palavra, boicotar a si mesmo, né? Porque em todo tempo, se nós não vigiarmos, nós traímos. Até os nossos próprios desejos, nossos sonhos, as nossas vontades, até mesmo no falar aquilo que realmente não é, isso tudo é traição. Então essa palavra é muito pertinente para o século, e como sempre, mas o século XXI hoje, que todos nós estamos 24 horas virtualmente traindo, conectados, infelizmente, né? Porque você posta aquilo que você não é realmente, aquilo que você não está sentindo na íntegra. Isso é autotraição, vamos dizer assim. Tem uma senhora que mandou a seguinte pergunta, a seguinte mensagem aqui pelo WhatsApp, 984029756. No caso dela, obviamente, ela não quis se identificar, a gente compreende, porque ela está citando uma situação delicada de traição. Boa tarde, meu esposo tem o hábito de olhar para mulheres na rua, até mesmo quando está dentro da igreja. Eu fico constrangido, já falei com ele, mas não está nem aí. Fala que olha mesmo, já peguei até pornografia no celular dele. Isso é traição? Com certeza é traição, não é? A Bíblia vai dizer que só se nós olharmos para uma mulher e desejar, nós estamos cometendo o pecado de adultério. E o caso específico dessa pessoa precisa de um tratamento, além de espiritual, né? Terapêutico mesmo. Porque há uma frase aí no mundo que diz que para mentir e trair, não, coçar e trair, basta começar. Né? E isso, infelizmente, está enraizado no mal, no mundo através do mal. Agora, lá na família, as maiores reclamações de traição dos homens ou das mulheres, Rodrigo? Olha, pastor, Cássio, a gente tem ultimamente visto, na verdade, que eu tenho trabalhado muito ultimamente, está bem equilibrado. Não é que os homens pararam de trair, não, é que as mulheres começaram. O que a gente tem assustado mais é que a forma como a mulher trai é bem diferente da que o homem trai. Porque pro cara, uma noite, acabou, pronto, está resolvido o meu problema. Para ela não, ela se envolve emocionalmente e ela acaba caindo num laço que ela não consegue escapar. Se desvencilhar, né? Não consegue, aquilo ali começa a trabalhar na mente dela e ela se vê presa e para ela a única solução é: tenho que terminar, romper o meu relacionamento e prosseguir com o outro, porque o outro que me ama. Eu até alguns anos, não tem muito tempo não, deve ter uns 2 anos mais ou menos, eu atendi uma senhora, uma jovem senhora, que ela estava vivendo uma experiência assim. E parece que o marido havia traído ela e tudo, ela perdoou, resolveu e tudo mais, só que X tempo depois ela se envolveu com um namorado da adolescência, ela reencontrou com o namorado da adolescência e acabou querendo chutar o balde, né? E aí eu lembro de um texto que eu passei para ela na época que falava não abandone a cidade para ir atrás do circo. O nome do texto é mais ou menos assim. E o texto fala sobre isso, da gente abandonar a nossa cidade pacata, sem graça, para correr atrás de um circo. Mas a gente esquece que no circo também tem que limpar lá, né, dar banho no elefante, né, e dar banho no elefante é uma sujeira enorme, né? Então tem as outras coisas, tem as obrigações do dia a dia, tem o trabalho. E aí naquela conversa que eu tive com ela, entendeu
poxa, vai virar a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar o meu casamento. Aí foi quando ela falou, pastor, me ajuda a fazer do meu casamento um novo circo? Vamos lá. E aí, primeira tarefa para ela, exclui seu telefone, liga pro cara, fala, ó, nunca mais me procura e prossegue. Porque tem gente que gosta de viver perigosamente, né? Essa questão de namorado, da adolescência. Eu tenho visto algumas coisas, as redes sociais nos ajudam a ver também pessoas que estão dando tanto mole, cara. Assim, porque eu fico pensando, há mulheres com trajes e tudo mais que não é conveniente um homem estar perto, um homem casado estar perto. Há rapazes também com trajes que parece que são para provocar mesmo. E às vezes as irmãs, no caso dos rapazes, e os homens, no caso das mulheres, acham assim que não, eu tenho controle, comigo não acontece. Isso nas igrejas a gente Nas tem igrejas, visto. eu acho que você dá mole demais para azar. Para azar que eu digo assim, dá lugar para o diabo, né, na verdade. Justamente, nós temos que voltar ao princípio da origem de tudo, que o inimigo não brinca. Às vezes nós brincamos de ser crente, brincamos de ser pastor, brincamos de ser pai, mas o inimigo não brinca. E nós estamos aqui como pastores, nós temos que prezar, ou levar como, na essência, a questão espiritual acima de tudo. Né? E aonde entra o mole do ser humano que gosta do desafio, gosta do risco, Brincar com gosta perigo, de né? brincar com o perigo. Aí onde, quando o leite é derramado, não adianta chorar, porque isso só vai ser o remorso, como foi Judas. Porque arrepender tem que ser antes. Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos a mais uma pergunta da Risa e vocês vão responder depois do intervalo, tá bom? Okay. Vamos ouvir, depois a gente vai para o intervalo. E é possível perdoar um traidor e continuar convivendo com ele? Rapaz, isso para mim é tão difícil. Vocês vão responder depois do intervalo. Porque, olha só, por exemplo, a Ruth, que é de Campo Largo, se eu não estou enganado, Campo Largo é Paraná. Não tenho que estado. Se eu estiver errado, Ruth, me desculpe. Mas você deixa a sua cidade, Campo Largo. Ela é nossa telespectadora assídua e diz o seguinte: eu fui traída em relacionamentos afetivos e também na família. Mas aprendi a não guardar mágoa e perdoá-los. Alguns deles demorou muito tempo, anos. Outros foi um tempo mais curto, devido à minha compreensão da palavra de Deus. Mas afirmo que não é fácil. Porém, o perdão nos cura. Verdade. Como é que a gente faz? É difícil isso. A palavra mais poderosa, né, que nós conhecemos biblicamente chama perdão. É isso que Cristo derramou o seu sangue para nos perdoar. Quanto à questão da traição, somente conjugalmente falando, nós vemos que a Bíblia fala de homens e homens de verdade. Eu quero trazer agora para o século XXI, homens de verdade e mulher de verdade. Só vai conseguir perdoar, vivenciar e continuar vivendo quem for homem de verdade e mulher de verdade. Por quê? O perdão é opção, não é sentimento. É escolha, que significa eu vou me sacrificar mais uma vez, eu vou me doar mais uma vez. É Oséias que tem um caso de perdão? É o profeta Oséias que tem que perdoar? Eu lembro que tem um profeta, acho que é Oséias. Que tem... Da mulher que vai vezes lá e é vendida. Eu leio aquele texto e falo, rapaz, que coisa, só Deus mesmo na Cristo, vida, só Deus na vida da pessoa para poder fazer isso. Justamente. Né? Porque é uma traição, assim, conjugal, ou às vezes profissional. Vamos pensar, olha só, Judas era o tesoureiro, Judas era o caixa lá, né, dos 12. Judas traiu Jesus. Não deu tempo, porque depois Judas parece que ele suicidou, pelo que relata o bispo, se enforcou, parece. Sim. Né? Amarrou a corda entre a ventre e estourou todo. Então, assim, trabalhar com hipótese. Mas será que depois, se mais que ele não tivesse morrido e os 12 juntassem de novo, você ia dar o caixa dos 12 logo para Judas? Jesus daria, sabe por quê? Você acha? O texto vai dizer, a história de Judas, que Jesus já sabia que ele era ladrão. Isso é uma prova que eu até uso, que para o reino de Deus não precisa se preocupar com o dinheiro. Era uma prova que Jesus não preocupava com o dinheiro, senão não deixava a bolsa com o ladrão. E Jesus já sabia que ele era ladrão. E por que eu creio que ele perdoava? Porque Pedro também o negou, traiu 3 vezes lá, e Jesus olhou com ele com um olhar de misericórdia, um olhar de perdão. Né? Então, se nós queremos ser cristãos de verdade, nós também temos que aprender a perdoar. Tem um processo, hoje, graças a Deus, nós temos pastores, psicólogos, terapeutas, nós temos a gama aí toda para nos dar essa estrutura, nos ajudar passo a passo, você mulher, você homem, que quer ser liberto, porque é uma questão de libertação. Vocês viram, não sei se você viu, Rodrigo,
é um vídeo no Facebook de um pastor contando a história de uma africana que o marido dela era um pastor e os guerrilheiros invadiram, mataram, deram machadada, deu uma machadada nela e tudo mais. Só que depois esses guerrilheiros, alguns deles se converteram. E o que se converteu não tinha mais família nem nada. Essa mulher pegou esse cara que matou o marido, que deu uma machadada na cabeça dela e trouxe para dentro de casa e cria como filho. Eu falei, caramba, isso que é perdão e que... Né? No caso aí nem foi uma traição porque o cara era um guerrilheiro, né? Mas pensando na perspectiva, porque traição, a contrapartida é o perdão que você falou, né? Não tem outra saída. Me perdoar é aquela questão, deixar o outro renascer na sua vida. Né? Então, quando você perdoa, uma coisa que tem muita dúvida aí hoje em dia na sociedade é, pastor, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Perdoar não é esquecer. Né? Geralmente eu uso um exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no dedo, que eu obtive ela com 4 anos de idade. Fiz minhas traquinagens lá, peguei o facão do meu pai e quase decepei o dedo. A traquinagem dele, né? Com facão. Quase fiquei sem dedo. Hoje eu tenho a cicatriz, mas hoje não dói mais. Não lembra da dor, né? Não lembro da dor. Mas ela tá aí. Eu lembro da cena, lembro do que eu fiz e tudo mais. Quando a pessoa perdoa, escolhe perdoar, a pessoa lembra de tudo, mas aquilo não causa mais dor. Isso. Quando a pessoa escolhe perdoar, ela vai viver, vai renascer, vai ter lembranças, mas vai olhar com os mesmos olhos que Jesus olhou para nós. Misericórdia. Que o perdão traz libertação, traz liberdade. Por quê? Enquanto eu não perdoo, eu estou preso àquela pessoa. Toda vez que eu vejo o pastor Cássio, que fez algo comigo, que eu fiz? Isso dói. Você não. Né? Isso dói em mim. Eu vou estar sentindo sempre. Sim. O pastor Cássio nem lembra mais o que ele falou. Você dorme com quem te ofendeu? Eu levanto e durmo, o dia inteiro com a pessoa, e vou viver. Quando eu decido, é uma decisão, por isso que eu falo, a nossa vida é feita de escolhas, de decisões, e isso foi Deus que colocou, implantou em nós, e Ele jamais vai intervir, né? É escolha sua de você perdoar, e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, aí você se liberta. Quando você se liberta, você fala assim, não, o Cássio já fez isso, mas eu gosto demais do Cássio. Eu vou chegar num café ou no almoço, que o Cássio vai estar, eu vou sentir bem da mesma forma, mesmo que venha a lembrança. Deus não trabalha com amnésia. Aí é ser crente, né? Mesmo, né? Porque... Não trabalha com amnésia, o nosso Deus não trabalha. Mas não vai doer mais, e aí se nós tivermos uma afinidade de novo, tiver a oportunidade de caminharmos de novo, eu creio que é muito possível. É viver o apesar de, né? Sim. Apesar dele ter feito isso comigo, Sim. Apesar dela ter feito isso comigo, eu escolho amar. Por isso que é possível, então, perdão da traição dentro do casamento. E o que mais Deus quer, né? O mais interessado é o próprio Deus que instituiu. Eu falo que 2 maiores projetos na Terra. O primeiro é a reconciliação do homem a Deus, através de Cristo. Esse é o primeiro. O segundo se chama família. É por isso que o inimigo trabalha tanto, né? Em prol, querendo trazer a desordem, acabar com o projeto maior de Deus, que é a família. Então, se você tem uma família, lute por ela. A Natália Campos, a Natália, que é de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, ela fala assim, gostaria de saber se devo me submeter à traição. Qual deve ser a atitude de uma mulher quando vê que seu marido faz isso várias vezes, não mostra arrependimento e não mostra arrependimento? Não está acontecendo comigo, diz a Natália. Sim. Mas ela conhece casos assim, né? Graças a Deus. Mas eu conheço pessoas que são traídas, o cônjuge não mostra nada. Essas pessoas mesmo assim têm que perdoar, faz o quê? Perdoar, mas geralmente quando acontece, eu já atendi uma moça há algum tempo atrás que ela veio, pastor, tenho certeza que meu marido me trai. Ele não assume. O que eu faço? Primeira coisa, orar pela vida dele, mostrar Jesus para ele, começar a mostrar para ele que você sabe, né? E confrontar. O confronto é a melhor forma. Agora, como confrontar? Eu vou confrontar assim, você está me traindo, vou brigar e vou... Não, ela tem que confrontar com sabedoria, tem que buscar sabedoria. Por isso que é bom a pessoa que está sendo traída, no caso, buscar uma ajuda. Ir à igreja que ela congrega, buscar a ajuda de alguém que seja capacitado, ter um apoio também psicológico para poder saber lidar com isso tudo. Porque somente, então tá, eu vou confrontar e tudo, vou falar que sei
E aí? Mas tem que ter cuidados também, estou pensando na perspectiva muito humana da coisa, humana que eu digo, física. Porque se é uma traição, se é o marido que está traindo ou se é a esposa que está traindo, a questão até de doenças sexualmente transmissíveis que podem afetar. Se preservar. Porque se a pessoa tem uma suspeita dessa, ela tem que minimamente se preservar. Corre muito risco, né? Corre risco. Corre risco. Essa questão de saber, né, ter conhecimento do fato do esposo ou da esposa, para nós cristãos, eu sempre digo da seguinte maneira: nossa vida é composta de hábitos. Tudo que a gente passa a praticar vai fazer parte do nosso dia a dia. E até a traição, como beber, fumar, a traição é algo que, querendo ou não, pois nós conhecemos o mundo espiritual, é viciante. Então, mesmo que o cara não quer, aquele vício está dentro dele. Sim. Então, ele precisa de uma libertação, tanto espiritual, um terapeuta, um psicólogo, para tratar esses maus hábitos. Então, e eu falo sempre com as irmãs, seu esposo pode ficar com 10 mulheres, mas a hora que a gente perguntar quem é a sua mulher, ele vai apontar a sua esposa. Só tem uma. Então, nós vamos ver que é o mundo espiritual que está trabalhando. Talvez não é, eu quero, quantos homens? Pastor, eu quero me libertar disso, eu não aguento, tem algo que me puxa. É igual a cocaína, é igual a cachaça, é a mesma coisa. Como se diz, é o mesmo espírito lá do origem que nós dizemos aqui, a primeira traição, que é Satanás, o Lúcifer, que está operando até hoje. O grande traíra, seu Lúcifer, né, traiu a confiança do Senhor, né? Sim. Inclusive, eu perguntei por que traíra, no português, traíra... no português não. Sinônimo de traição. No nosso linguajar, né? E a Renata Domingos Martins já mandou uma explicação. Obrigadão, Renata, parceria aí. Né? Ô, gente, é bom fazer esse programa porque a gente tem parceiros, né? A Renata diz o seguinte: boa tarde, vou tentar explicar esse pequeno, né, lapso com a minha querida idolatrada traíra. Ela gosta de comer traíra. Já vem de muito tempo. Essa espécie, a traíra, tem o hábito de caçar por espreita. Ou seja, fica na surdina e ao ver um alvo, tipo um lambari, ela ataca, né, entre a vegetação rasa. A camuflagem da traíra é tão perfeita, mas tão perfeita, que o coitado do pequeno lambari, por exemplo, nem tem chance. E quando menos percebe, já está dentro da boca da traíra. Sim. Outra característica da traíra é que ela também costuma fazer suas caçadas durante o escurecer em noite de lua clara, ou seja, lua cheia, pelo fato de ter olhos com uma membrana que reflete o mínimo de luz. Interessante o que ela está falando aqui. Olha só. É isso mesmo, ela fica quietinha lá. Quem é pescador, né? Eu não sou pescador, mas de vez em quando eu vou pescar, eu vejo as traíras, fica sempre nos cantinhos onde você menos espera. Sabe o que eu pensei que pudesse ser? É engraçado, nossa, eu li o texto e me esqueci do nome, desculpa, da Renata. Sabe o que eu pensei que era, Renata? Olha só. A imaginação. Não. Você vai comer traíra, você vai com a boca boa. Você já comeu traíra? É igual comer piqui. Já comeu piqui? Aquela. Sim, os espinhos não vêm pra boca. O espinho acaba com você. Morder, traíra é do mesmo jeito. Se você comer traíra sem prestar atenção, sem cautela. Né? Eu não sei, porque eu sempre compro traíra desossada, aqueles tipos. Pastor é chique, pastor Sassi é chique. Não, desculpa, não tem nada de chique, não. Porque eles me levaram para tal, né? Eu tive essa experiência. Eu tenho uma curiosidade, como é que faz traíra desossada? Porque o pessoal... Porque você pode pegar um pedaço do tamanho que foi e comer como se fosse comendo um pão. Mas o normal... ela com os espinhos. Mas aí, a explicação da Renata, quero agradecer demais, viu, Renata? Valeu. De Renata, vamos para a Risa, lá da redação. Mais uma pergunta, Risa. Cássio, o homem é mais traidor do que a mulher? Tem a ver com sexo, assim, masculino e feminino? Que a gente que não tem esse discurso de gênero, não, tá? É homem e mulher. Em questão de visão, o homem é mais. Ele é mais porque atraído. O homem é mais atraído pela visão, a mulher por sentimento. Então, questão de olhar, igual você citou aí a situação de um rapaz que ele vai para os lugares para olhar as moças e tudo mais, então ele é atraído pela visão. E a Bíblia fala, se eu olhar para uma mulher e desejá-la com intenção impura, eu já estou adulterando. Traindo, né? Então, nessa forma, se a gente for considerar isso, o homem trai mais. Mas na questão do sentimento, hoje em dia, pelo menos no gabinete, a gente vê que está se equiparando. Homem tem traído muito, mulher tem traído muito. Agora, teve mulher que já me falou, confessou, falou assim, olha, ô Cássio, sabe que tem mulher que também é atraída pelo olhar, sim?
né? A minha esposa sempre me questiona isso. Às vezes eu estou dando palestra para casais e eu falo justamente desses sentimentos. O homem é mais visual e a mulher é mais audível, auditiva, né? E ela falou assim, ô meu amor, aí depois em casa, você sabe que poderia até ser assim um tempo atrás, mas agora não é mais. A gente, às vezes, a mídia nos impõe e a gente sente assim também. Aí eu me alertei para isso. Mas, no normal, né, os sentimentos e os sentidos afetivos do homem, só de encostar você vê que o homem é igual ao micro-ondas. Só de apertar o botão ele já está pronto. Né? A mulher não. A mulher, como diz os palestrantes, é fogão a lenha. Se você não colocar lenha devagarzinho, nunca vai pegar fogo. Então, eu creio que por essa área aí, e a mídia impõe isso, eu falo... Mas vocês acham que a traição, como é que eu posso dizer? É um fato, é um fenômeno assim, aconteceu, trair. Ou a traição é um processo? O que vocês pensam? É igual o pecado mesmo. Fala assim, o fulano caiu. Não caiu. Ele escorregou e parou lá. Porque é uma cadência, né? Vamos dizer assim. É um processo em toda a nossa vida. A gente dá legalidade. O Tiago vai dizer isso. No capítulo 1 ele vai falar sobre a tentação, sobre provas e tentações, que é coisas muito distintas, né? Prova da parte de Deus para o nosso crescimento, fortalecimento, chegar ao varão perfeito. E mais embaixo ele fala assim, olha, a tentação é com você. Por quê? Você vê, dá legalidade, através dos sentidos. Começa... Né? Aí desce para o coração, aí... Você não acha que a pastorada está dando mole, não, pastor Rodrigo? Porque eu vejo que muitos pastores... Ele me coloca na forca. Não, mas você trabalha com família, tem que te colocar na berlinda. Não, porque é muito sério. Por exemplo, gabinetes pastorais que não tem o vidrinho, que a porta é inteira, selada. Aí o pastor vai atender a moça, a esposa, que está com problema no relacionamento. Afetivamente já totalmente machucada, frágil. Né? Acho que está dando sopa para azar, cara. Eu acho assim, lá no nosso gabinete, lá as portas são seladas, não tem o vidrinho. Porque só ter o vidrinho não é o suficiente, né? Então, quando eu vou atender mulher, eu atendo com a porta aberta. Ah, tá vendo? É esse tipo de cuidado que eu acho que tem que ter. Independente se tem gente no prédio, se tem muita gente, se tem pouca gente. Tem umas que falam assim, pastor, eu posso encostar porque eu não queria que o pessoal lá fora ouvisse. Você pode ficar tranquila, ninguém lá fora vai ouvir. Ou se quiser falar mais baixo e tudo, é outra coisa. Mas a porta vai ficar aberta. Porque eu fico pensando, aparece a mulher de Potifar lá. Lembra com José do Egito? Que a mulher de Potifar agarrou José? Você entende? José não queria trair e não ia trair, mas a outra estava doida para trair o próprio marido. Então, acho que a gente tem que ser muito... cauteloso. Simples como a pomba. Isso, prudente como a serpente. Prudente como a serpente. Eu lembro quando eu comecei a acompanhar casais lá no ministério, bem lá no início, né? Eu lembro que o pastor Serginho, que era meu discipulador lá de acompanhamento, ele começou a me orientar sobre essas questões. Homem, na hora de atender uma mulher, principalmente aqui que é relacionamento, você atende de porta aberta e tal, beleza. E cuidado, dependendo do horário, dependendo da roupa da pessoa, beleza. Aí eu lembro que uma vez eu comecei a atender um casal com problema no relacionamento. Aí eu sempre tenho o costume de atender também, às vezes, só o marido, para poder ouvir a parte dele e ele ficar aberto de falar tudo, e ouvir a parte dela para ela também ficar aberta de falar tudo. No dia que ela veio com uma roupa... Não muito decente. E eu lembro que a menina da recepção falou assim, pastor, tá subindo uma moça aí para você atender, mas ela não tá com uma roupa legal. Eu, beleza, obrigado por avisar. Eu já juntei minhas coisas, juntei minha mochila e tudo. Na hora que ela estava subindo, eu falei assim, olha filha, eu não vou poder te atender não, porque aconteceu uma emergência. E é emergência? Era uma emergência, e eu vou ter que ir embora, nós vamos marcar outro dia. Bora. Não convém, né? Não convém, porque se eu ficar, não estava com uma roupa legal, então é melhor sair fora. Não, e hoje em dia essa questão de traje na igreja, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tal pastor sócio aqui da amada Assembleia de Deus tem um respeito absurdo pela Assembleia de Deus, como denominação, a maior denominação evangélica do Brasil. Uma coisa boa da Assembleia de Deus que ainda é preservada a questão do traje, da moralidade no padrão de traje. Sabe, pastor? Tem que preservar isso. Sabe? Homem tem que vestir igual homem, mulher vestir igual mulher e com decência. Sim. Porque também muitas igrejas aí, pelo amor de Deus, cara, as irmãs estão indo com as roupas e os irmãos, cara. Os irmãos indo com os trajes que eu vou te contar. É verdade. Falando de traje, eu indico sempre para todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo, veja os trajes, as mulheres poderiam, já que é copiar na televisão, que é a mídia que impõe, copie os trajes das mulheres que fazem a apresentação do jornal.
Justo. Você vai ver que trajes, são indecentes, né? uns vestidos bacanas, todas as roupas bem, né, lindas. Então fica aí a minha dica. Principalmente aquelas que apresentam de pé, né? Em pé, justamente, né? Aquelas de meteorologia, E tem que né? chamar a atenção para a notícia, não para elas. Justamente. Né? Aí nós vamos ficar muito bem. Rapaz, olha, muito obrigado a todos vocês que estão mandando perguntas. Olha, hoje está muito legal. E deixa eu meter meu pitaco aqui, porque é bate-papo, não estou só entrevistando vocês, eu estou conversando. Eu já vou ler e vou responder, mas vocês podem discordar de mim, fique à vontade, tá? Okay. Como perdoar o marido que bate ou bateu na mulher? Quem pergunta é a Mariana de Contagem. Deixa eu meter meu pitaco aqui, porque teve um dia no rádio, quando eu fazia o programa só no rádio, né? Que estava até com os pastores, e o pastor falou o seguinte: não, leva isso para o pastor da igreja para resolver e tudo mais. A questão é a seguinte: se ele bate na mulher, aí é caso de polícia. Isso é a Lei Maria da Penha. 190, porque senão a gente quer ficar, sabe, administrando algo que é crime. Tem que tratar o indivíduo sim. Mas se ele bate, tem que ser tratado isso pelas questões legais, porque isso é crime. E depois, obviamente, tem que ser tratado, né, para ele ser curado disso, resolver essa questão. Mas não podemos aceitar, essa questão é muito séria, não podemos aceitar a violência doméstica. De jeito nenhum. Porque isso aí, a gente às vezes se cala e se torna conivente. Uma pergunta que eu sempre faço, por exemplo, eu atendi uma pessoa lá que foi agredida pelo marido. A pergunta que a gente faz: quando foi que ele agrediu pela primeira vez? Porque às vezes a agressão não começou ali no casamento, naquele soco que ele deu. Começou lá no namoro, quando ele deu o primeiro grito. Quando ele pegou pelo braço, deu aquela sacudida. E ela aceitou? E ela aceitou, não falou nada, só ficou amuada no canto. Aqui dali, o cara, opa, eu posso ir além. Eu posso ir além. E cada dia ele Na primeira tem que dizer não. É verdade. Na primeira. Né? E quanto ao nosso tema aí, né, a traição. Toda traição tem um porquê. Então, você que está aí com o seu problema, né, conjugal, no seu trabalho, observe, né? Hoje está faltando aí, porque nós temos muito a informática, está muito informatizado a internet, nós temos muita falta de diálogo, né? Que com certeza está trazendo todo esse transtorno maior. Então, converse mais, né? Pare mais ali, tire um tempo com a família, com a esposa, com certeza é um bom caminho aí para nós. Quero agradecer demais, pastor Sóstenes, pastor Rodrigo, agradecer também a você. Muito obrigado pela interação, muitas perguntas, olha, muito obrigado. Não deu para ler nada, nem 10% das perguntas, desculpa, mas o tempo é curto, mas foi muito joia a interação. Continue aqui na Rede Super, sempre inspirando sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.